Querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, mais um vídeo aqui nesse nosso caminho para viver bem sua quaresma. Eu estou me esforçando para viver bem essa quaresma, para que por meio dos exercícios de penitência, oração, caridade, Deus nos aproxime mais dele, nos converta, nos faça mais santos, né? E pela penitência eu demonstro para Deus que eu desejo que Ele venha me dar a graça, né? Porque a penitência pela penitência alcança pouca coisa, né? Mas por meio dela buscamos nos abrir à graça. A graça, sim, realiza em nós o que necessitamos. Falando ainda da penitência, do sentido da penitência, quero trazer para vocês aqui hoje o prefácio da missa. Sabe o prefácio da missa? Aquela oração que vem antes da oração dos santos e já antes já na oração eucarística, o prefácio da oração eucarística, que prepara para a oração eucarística. Então, cada tempo tem vários prefácios. Então, o tempo da quaresma tem vários prefácios. E eu quero ler para vocês aqui o prefácio número 2 da quaresma. Prefácio número 2 do tempo da quaresma. Então, olha só. Essa primeira parte do prefácio sempre é igual, se repete. Mas aquela parte que fica no meio do prefácio é que muda. Então, veja só esse prefácio número 2. Diz assim: na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Isso é igual. Aí vem a parte, ó. Pois estabelecestes este tempo privilegiado, este tempo da quaresma, é o prefácio da quaresma. Pois estabelecestes este tempo privilegiado de salvação, para que vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados, recuperem a pureza de coração e, usando as coisas que passam, dediquem-se mais às que não passam. Que lindo, não é? Meu Deus, olha, pois estabelecestes esse tempo privilegiado de salvação, para que vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados, recuperem a pureza de coração. Porque a pureza de coração é exatamente essa libertação dos afetos desordenados. Quando de modo desordenado nós amamos os bens temporais, colocamos a fascinação do nosso coração, colocamos todo o desejo do nosso coração nos bens que passam, nos bens temporais. E assim, esses bens dominam o nosso coração, roubam o afeto do nosso coração de Deus. Você tira de Deus e coloca nas coisas. Então são os afetos desordenados. E o prefácio diz, olha, nós estabelecestes esse tempo privilegiado de salvação para que vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados, recuperem a pureza de coração. Quer dizer, recuperem toda essa realidade de que todo o afeto do coração, todo o desejo do coração se volte para Deus. E assim, usando as coisas que passam, dediquem-se mais às que não passam. Quer dizer, conseguir usar as coisas, os bens temporais, mas sem que o coração se prenda a essas coisas. Isso é a pureza de coração. Quer dizer, estabelecestes esse tempo privilegiado, ou seja, o sentido da quaresma, o sentido da penitência, de toda a ascese do tempo quaresmal, é buscar essa libertação dos afetos desordenados, é recuperar a pureza de coração, é recuperar essa graça, essa pureza, né, de usar os bens que passam, mas sem prender o coração a eles. Buscar a pureza de coração. Então, o sentido da penitência, quando você jejua, quando você pratica abstinência,
quando você pratica qualquer outra penitência, penitências corporais, externas, mas também penitências assim internas, aquelas penitências, né, que são, diziam muitos santos, mais eficazes até que as penitências corporais e externas, né? Vigiar a própria vontade, a mortificação da palavra, a mortificação do olhar, mortificar a vontade desordenada, mortificar os afetos desordenados. Essa é a verdadeira mortificação. Para quê? Tendo esse sentido de alcançar a pureza de coração, né? A ponto de alcançar esse equilíbrio espiritual, de usando dos bens que passam, contudo colocando o coração nos bens que não passam. Isso é possível, né? Isso, inclusive, é fruto até da virtude da temperança, né? A temperança é uma virtude cardial, que é uma virtude infusa. Nós recebemos a temperança no batismo. Uma virtude infusa. As 4 virtudes cardeais, a temperança, a prudência, a justiça, falhou agora, né? A temperança, a prudência, a justiça e a fortaleza. Então nós recebemos essas 4 virtudes, chamadas virtudes cardeais. A temperança nos dá essa graça, né? Ligada à virtude da temperança está o conselho evangélico da pobreza, a pobreza de coração, né? Onde eu não ponho o meu coração nos bens passageiros. Uso deles, gozo deles, na medida da utilidade, da necessidade, mas sem permitir que eles dominem o meu coração, porque o meu coração é todo de Deus. E a penitência precisa ter esse sentido. Que sentido tem você jejuar? Que sentido tem você fazer penitência e o seu coração continua preso nas coisas do mundo? É tão lógico isso, né? Então busquemos isso que é esse prefácio, esse segundo prefácio aqui do tempo quaresmal diz, né? Estabelecestes esse tempo privilegiado de salvação para que vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados, recuperem a pureza de coração. E usando dos bens que passam, podemos usar e devemos, se dediquem aos bens que não passam. Pensa hoje na oração da noite como exercício quaresmal. Pensa. Quais bens especificamente, bens temporais, as coisas que passam, talvez dominem um pouco os afetos do seu coração, meio que roubando esse afeto de Deus. Esse afeto devia ser todo de Deus. Mas esses bens temporais, você não consegue usar eles sem que o seu coração fique preso a eles. Então, até se diz assim que quando a gente precisa buscar, né, uma certa libertação primeiro, antes de alcançar essa temperança, onde eu consigo usar dos bens, das coisas que passam, sem prender o meu coração, eu preciso praticar outra virtude, a virtude da continência. Ou seja, eu preciso ser capaz de me conter o desejo desordenado do meu coração. Conter o desejo desordenado do meu coração. Então, muitas vezes, quando a pessoa está tentando vencer um vício, e aqui não é só vício de droga, de álcool, mas vício de comida, vício em relação a outros bens passageiros e temporais, a pessoa precisa se conter, ser capaz de dizer não, até que Deus vá dando a graça da temperança, né? Aí sim, depois que se estabelece essa temperança, a gente aprende a usar dos bens que passam, mas sem que dominem o nosso coração. Isso tem que ser buscado. Pense isso concretamente na sua vida, assim, dando nome aos bois, entendeu? Dando nome aos bois. Em relação a quais bens temporais, coisas relativas ao que comemos e bebemos, coisas relativas a coisas que usamos, tudo. Objetos, alimentos, bebidas, bens materiais que ainda prendem o seu coração.
né, que você precisa alcançar a temperança e, enquanto não se alcança, praticar a continência. Dê nome aos bois hoje e peça a Jesus a graça da cura, da libertação. Amém? Fique com Deus. Até nosso próximo encontro.